Ela apareceu sozinha na porta dele, assustada, sem dizer o próprio nome, e o que aconteceu depois mostrou que nada na vida é por acaso. Meu nome é Miguel. Tenho 42 anos e fazia tempo que a vida não me surpreendia. Depois que tudo desandou, trabalho, rotina e até minha fé, eu entrei num modo silencioso, quase automático. A casa parecia maior desde que a rotina havia se desfeito, e as conversas com Deus tinham se tornado, para mim, silenciosas e sem resposta. A cada manhã eu acordava com a sensação de que estava apenas passando pelo tempo, esperando que alguma coisa, qualquer coisa, me puxasse de volta para o que eu costumava ser. Naquele dia, não esperava visita. Na verdade, não esperava muita coisa da vida naquele ano. Eu estava sentado na sala, com uma caneca de café morno esquecida no canto da mesa, quando alguém bateu na porta. Eram 4 batidas simples, quase tímidas. Pensei que fosse um vizinho. Me levantei devagar, ainda com o casaco pela metade, e fui atender. Quando abri, vi uma menina. Tinha uns 6 anos, talvez 7. O cabelo encharcado de chuva, os pés sujos, roupas que não combinavam entre elas. O olhar dela estava grande e assustado, e a mão pequena segurava um copo de plástico vazio como se fosse um tesouro. "Moço, pode me dar água?" Ela pediu, com uma voz tão baixa que parecia se desfazer no ar. A cena foi rápida, como um filme que passa em flash. Eu a puxei para dentro sem pensar. Primeiro ofereci água, depois uma toalha. Ela bebeu como se não visse água havia dias. Eu senti cada um dos goles dela como se fossem respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha feito. Quando a menina me olhou, seus olhos pareciam procurar algo, e por um segundo eu tive a sensação estranha, quase física, de que ela me conhecia. Não falava o nome, não sabia dizer de onde vinha. Só repetia entre um gole e outro a mesma frase. "Eu estava procurando você." Eu congelei. Aquelas palavras atravessaram algo dentro de mim e deixaram um frio que não era medo. Eu tentei ser prático. Peguei o telefone para ligar para a polícia. Era o certo a fazer. Mas enquanto procurava o número, a menina encolheu-se no sofá e apoiou a cabeça no meu joelho como se já me conhecesse faz tempo. Enquanto esperávamos, tentando entender, comecei a notar detalhes pequenos. A unha quebrada, o casaco com remendos, um desenho infantil amassado no bolso, um sol e 2 figuras de mãos dadas, traçadas com pressa. No meio daquele caos, algo em mim começou a derreter. A dureza do dia se transformou numa urgência de proteção que eu não planejava ter. Eu sabia que tinha que fazer o certo. Precisava das autoridades, precisava seguir a lei. Mas também sabia, com uma clareza que me assustou, que algo naquele encontro não era mero acaso. Os policiais chegaram rápido, 2 deles. Entraram devagar, falando baixo para não assustar a menina. Ela, porém, se encolheu atrás de mim no mesmo instante. "Filha, tudo bem, estamos aqui para ajudar." Mas ela balançou a cabeça, agarrada no meu casaco. Quando um policial tentou se aproximar, ela chorou. Um choro curto, sufocado, daqueles que vêm do medo. Eu nunca tinha visto alguém tão pequeno reagir com tanta proteção. "Ela está desaparecida desde cedo", disse o policial, me mostrando a foto no celular. Era ela. Meu coração apertou. Perguntei o que havia acontecido, mas ele sabia um pouco. A menina tinha sido vista correndo pela rua, depois sumiu. Enquanto conversávamos, ela segurou minha mão com tanta força que parecia estar pedindo: "Não me entrega." Eu tive que dizer a frase mais difícil daquela noite. "Vocês podem levá-la, mas por favor, tenham cuidado, ela está com muito medo." Ela chorou mais forte e aquilo me cortou. Os policiais prometeram que seria rápido, que a levariam para uma assistente social. Antes de sair, ela me olhou, como se quisesse guardar meu rosto na memória. "Você vai me achar de novo?" ela sussurrou. Aquilo me desmontou por dentro. Eu não tinha resposta, mas prometi com os olhos. E quando a porta fechou,
Minha casa voltou ao silêncio, mas eu já não era mais o mesmo. Aquela noite foi longa. Eu tentava voltar à rotina, mas tudo parecia fora do lugar. A água no copo que ela usou, o desenho amassado, o pequeno espaço no sofá onde ela encostou a cabeça, nada fazia sentido. Eu me perguntava quem era aquela menina? De onde veio? Por que apareceu na minha porta e por que me escolheu para confiar mesmo sem me conhecer? E principalmente, por que ela disse que estava me procurando? Fui dormir tarde, com a sensação de que algo enorme tinha acontecido e que eu ainda não entendia nada. Na manhã seguinte, meu celular tocou cedo. Senhor Miguel, aqui é da assistência social. A menina que esteve com o senhor ontem pediu para vê-lo. Meu peito travou. Ela falou alguma coisa? Só o nome do senhor, só isso. Eu sabia que precisava ir. E quando cheguei lá, ela correu na minha direção como se estivesse reencontrando alguém da família. Se agarrou em mim com força, como se eu fosse o porto seguro que ela não tinha há muito tempo. Eu sabia que você vinha, ela disse com um sorriso tímido. E naquele instante, eu entendi. Ela só queria alguém em quem pudesse confiar. Depois do abraço, a assistente social pediu que eu me sentasse. A menina veio comigo e não soltou minha mão em um momento nenhum. A assistente abriu uma pasta. Havia ali alguns objetos encontrados com ela. Um laço de cabelo, um caderno velho e uma foto amassada. Quando ela colocou a foto na mesa, senti um choque. Era uma foto antiga minha com a minha mãe, tirada anos atrás num projeto comunitário onde eu ajudava famílias carentes do bairro. Eu nem lembrava mais daquela imagem. A assistente social continuou. Ela estava com essa foto no bolso. Pelo que conseguimos entender, a mãe dela disse que se um dia precisasse de ajuda, deveria procurar vocês dois. Eu travei. Aquilo não podia ser coincidência. A menina completou com a voz baixinha. Eu só fiz o que a mamãe falou. A assistente social respirou fundo antes de continuar. A mãe dela está internada. Chegou muito fraca ontem à noite. Não sabemos ainda a extensão do quadro, mas ela está consciente. A menina ouviu, mas ficou calada. Apenas encostou mais perto de mim. A assistente social completou. Miguel, você gostaria de acompanhar a menina até um hospital? Minha resposta saiu antes mesmo de eu pensar. Claro! A menina sorriu tímido, como se esperasse exatamente aquilo. No caminho, ela encostou a cabeça no meu braço. Eu não sabia o que estava sentindo. Medo, responsabilidade, algo maior. Era como se Deus estivesse me puxando por dentro para aquela direção. Quando chegamos no hospital, a mãe dela estava fraca, muito magra, mas consciente. Ao me ver, lágrimas se formaram nos olhos dela. Eu sabia que você viria. Eu me aproximei devagar. Ela conseguiu dizer com dificuldade. Cuida dela. Não deixa ela sozinha no mundo. A menina chorou. Eu também. Não tinha como segurar. E ali, naquele quarto cheio de silêncio e dor, eu entendi. Aquele encontro nunca foi um acaso. Os dias que vieram depois foram diferentes de tudo o que eu imaginei para aquele ano. A menina passou a fazer parte da minha rotina como se já estivesse ali há muito tempo. Eu buscava no abrigo, conversava com ela, levava no hospital para ver a mãe e, sem perceber, comecei a mudar junto com ela. A mãe dela melhorou devagar, mas ainda carregava no olhar um medo de deixar a filha sozinha no mundo. Sempre que chegávamos, ela segurava minha mão e dizia: "Obrigado por ouvir o que Deus colocou no seu coração." Cada vez que ela falava isso, eu entendi um pouco mais. Aquela criança não bateu na minha porta por acidente. Aquela foto não estava com ela por acaso. Aquele pedido de água não foi só sede. Nada disso foi coincidência. Um dia, voltando para casa, a menina segurou meu braço e disse: "Tio Miguel, quando eu bati na sua porta, eu pedi para Deus que você fosse bom e Ele ajudou." Ela sorriu,
como se a vida tivesse devolvido a paz que ela nunca teve. E eu percebi algo que me arrepiou. Eu achava que ela precisava de mim, mas, na verdade, era eu que precisava dela. Ela trouxe de volta a parte de mim que eu achava que tinha morrido. Ela acendeu de novo uma fé que eu deixei apagar. Ela me mostrou que Deus pode usar as menores mãos para carregar os maiores propósitos. Naquela porta, naquela noite, eu recebi muito mais do que uma criança assustada. Eu recebi um chamado para amar, para cuidar, para voltar a acreditar. E no fim das contas, ela não estava perdida. Era eu, e foi ela quem me encontrou. Existem encontros que não têm explicação, apenas propósito. Às vezes, Deus não envia a resposta por palavras, Ele envia por pessoas. E quando isso acontece, tudo muda, dentro e fora de nós. Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho bem na hora em que pensamos que tudo está perdido. E é nesses encontros inesperados que Deus mostra que ainda tem planos, e que eles são muito maiores do que os nossos. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!